Olá, boa noite. Eu sou o Winston Lima, um dos coordenadores do Bloco Movimento Brasil. Ao meu lado, Marcos Portal, também um dos coordenadores do Bloco Movimento Brasil. Nós vamos entrevistar hoje Breno Paradello, um jovem de 32 anos, formado em administração e é o superintendente nacional da Associação Nacional dos Conservadores, a ACONS. Breno, bem-vindo ao nosso programa, amigos do Winston ao vivo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por ter aceito nossos convites. Suas considerações iniciais. Agradecer aqui o convite do Bloco, né? Porque o Bloco sempre esteve presente desde o impeachment, até pouco antes, muito antes do impeachment, né? Já tinha notícias do Bloco. A Thaís, não posso deixar de agradecer a Thaís. A Thaís está no Rio de Janeiro. Thaís deve estar vendo a gente lá. Abraço aí, Thaís. Agradecer a Thaís, que além de ter proporcionado esse momento aqui, fala sempre do Bloco, divulga o Bloco, né? Agradecer esse momento e falar que a gente está aí sempre à disposição para fazermos parcerias para projetos futuros. Sim, se Deus quiser. Nós precisamos realmente nos unir, né? Sim. Porque o país vem sofrendo muito. Não só, acho que o Brasil não. Vários países têm passado aí muitas dificuldades devido a essa ideologia aí comunista, não sei bem, globalista, não sei bem quem eles são. Mas pessoas que realmente não querem o nosso bem, né? Não querem o nosso bem, não gostam dos nossos valores cristãos e estão organizados, têm dinheiro. E a gente tem que se unir, né, gente, para poder realmente fazer frente a essas pessoas que querem o nosso mal, o mal do nosso país. Então, Breno, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nosso programa tem 60 minutos, então a gente tem que ser meio objetivo, porque senão a gente acaba passando do horário, não é verdade? Okay. Então, Breno, o que é a ACONS? Fala para o nosso internauta o que é a ACONS, por favor. Winston, essa é a pergunta de R$1 milhão dentro da própria ACONS. O Rodrigo Moraes, que mora é nosso diretor em São Paulo, certa vez ele falou, o que é a ACONS? Eu falei, olha, eu vou ter que fazer um hangout só pra isso. Aí eu fiz uma aula de 2 horas explicando o que era a ACONS. Eu não vou poder ter essa oportunidade aqui, né, de explicar, mas eu vou tentar resumir. A ACONS, ela se enquadra dentro daquilo que a gente chama de processo civilizacional. O processo civilizacional é aquilo que ele contrapõe aquilo que é o processo revolucionário. O processo revolucionário, para explicar um pouquinho para vocês de forma bem resumida, são as agendas, o avanço das agendas internacionais. Quando as pessoas se limitam a pensar que o comunismo é o grande inimigo, a gente tem que ampliar um pouco essa visão, porque o comunismo ele é uma parte, e talvez ele esteja mais à frente, hoje mais em evidência, daquilo que é o processo revolucionário, muito embora nos próximos anos isso vai dar uma virada. Tanto é que, em termos de cenário, o PT já deixou de ser à frente do processo revolucionário aqui no Brasil, e o próximo inimigo que nós vamos enfrentar se chama PSOL. Por que o PSOL? Porque o PSOL, ele é uma mão perfeita para a luva que são as agendas internacionais, né? As agendas internacionais hoje, elas estão em todas as partes da sociedade, em todas as camadas da sociedade, elas estão nas mídias, etc. Então, se contrapor a esse processo revolucionário de destruição da civilização, dos valores civilizacionais que compõem a nossa civilização, é muito mais importante do que meramente se contrapor ao comunismo. Não que isso não tenha que ser feito. Ele tem que ser feito. Só que a gente tem que também colocar isso. Após derrotarmos este inimigo, tem outro mais à frente. E isso nunca para. Isso não para. Quando eu falo, então, em processo civilizacional, eu estou falando na construção de uma civilização. E eu estou falando de valores, ou seja, aquilo que é os valores e princípios morais judaico-cristãos, não necessariamente dizendo que você tem que ser cristão para isso. Os valores morais, os princípios morais judaico-cristãos é simples, você não roubar, você tratar bem os seus pais, você ter respeito por aquilo que é a tradição, ou seja, o que te trouxe até aqui, os seus avós, né? Perdoar. Né? Isso são valores, não necessariamente você tem que ser cristão para isso, mas envolve também, o cristianismo é o fundamento. Depois o direito romano, a base do direito romano, a filosofia grega, e quando eu falo filosofia grega, eu estou falando da base que é o fundamento científico da nossa civilização. Ou seja, o modo de pensar da filosofia grega é o que traz aquilo que a gente chama de normalidade, não no sentido de normalizar as pessoas, mas no sentido de normalidade, pessoas você pensar um pouco normal. Quando você vê esse bando de gente agendado aí, né, ou seja, com as agendas internacionais, né, você vê que eles não pensam de uma forma normal. Eles estão completamente neurotizados. Essa é a função das agendas, neurotizar a sociedade. E quando nós estamos falando, nós não estamos falando em um processo de dominação da sociedade, porque este é o projeto da esquerda, de dominar o ser humano por meio de um processo de neurotização. Nós estamos falando de um processo de ordenamento da sociedade.
Ou seja, restaurar a ordem da sociedade que está sendo rompida neste momento. Isto é a ACONS. É óbvio que dentro da ACONS você vai se desdobrar isso em processos e projetos que um pouquinho mais pra frente a gente conversa mais um pouco. Né? Quando você falou que isso nunca para, nunca para. Eu lembrei de uma frase, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Porque o inimigo, ele pode perder uma batalha, ele pode recuar, se esconder, fingir de morto, mas na primeira oportunidade ele vai botar as garras de fora e vai avançar. Então, e é muito comum também, no caso aí dos globalistas, comunistas, sei lá, socialistas, essa praga. Tem tantos inimigos, né? É muito comum, às vezes, eles darem um passo para trás, para lá na frente poder avançar dois passos isso de é muito novo, comum. né? Então a gente tem que ficar ligado. Até fazer uma observação, porque recentemente a gente está passando por essa questão do aborto, que é uma das agendas internacionais, né? E dentro da ACONS eu sempre procuro dizer assim, olha, nós não nos preocupamos com algumas derrotas pontuais que nós podemos perder agora. Mas quando você tem, o Olavo fala isso, um inimigo mais forte é sempre um inimigo que tem um horizonte de consciência maior que os outros e planos de mais longo prazo do que os outros. E uma capacidade de reprodução. O que é capacidade de reprodução? Capacidade de passar de geração em geração os seus valores, os seus planos, os seus objetivos. O Partido Comunista tem isso. Eles não se permitem, perdeu aqui, por exemplo, pega o caso do aborto lá na Irlanda. Eles eram três, como tinha plebiscito, até conseguir aprovar o aborto. Ou seja, eles não viram que... Sossegaram enquanto não conseguiram ter. Por quê? Plano de longo prazo. A ACONS, ela não temos medo nenhum de falarmos em planos de, como eu estava conversando com vocês agora há pouco, em 4 anos, 10 anos, 50 anos e, por que não, 200, 500 anos. Porque nós teremos a capacidade de passar para as gerações nossos planos. E um vai sucedendo ao outro. Se nós não tivermos essa capacidade nos nossos movimentos, eles acabam quando você morrer, quando eu morrer, quando o outro morrer. E a esquerda está aí se reproduzindo constantemente. O gancho desse que ele falou, inclusive, não precisa nem ir na Irlanda. Aqui no Brasil, tentaram a ideologia de gênero a nível federal, não conseguiram. Vamos para os municípios, tentar agora cavar onde a gente vai conseguir. Eles não desistem, né? É um aspecto da onda, você bate, você teve algum tipo de barreira, você retroage 2 passos para trás, repensa a estratégia, vê quais são os pontos de vulnerabilidade, onde eu posso acessar e você começa a agir ali. Né? A ACONS, eu acho que está chegando numa hora muito importante, né? Porque eu sempre escutei muito, né? A esquerda, né? Os globalistas, os comunistas, os socialistas, aqueles que não querem o nosso bem. Fingem que querem o bem do homossexual, do negro, mas não querem. Não. Estão usando essas minorias e lá na frente, se eles conseguirem atingir os seus intentos, eles não vão respeitar essas minorias, porque está na história. É só olhar como a esquerda tratou, né, os negros no passado, como a esquerda tratou os homossexuais, né, nos países que eles conseguiram estabelecer, né, na Venezuela, eles matavam os homossexuais, matavam, né? Os negros eram humilhados. Então, assim, na história, é só olhar lá como a esquerda, como os socialistas, como os comunistas tratavam as minorias, né? Então não caiam nessa lábia aí, não se iludam, né? Quando eles ficam tentando proteger, fingir que estão protegendo uma minoria ou outra, é falsidade, é para usar essas minorias. Então, eu acho que a ACONS tem que, botar na sua agenda, né? Sim. Que um item como esse, né, de esclarecer, né, sim, essas minorias. E quem são, na verdade, esses lobos vestidos em pele de cordeiro, né? Isso é muito importante porque a esquerda, ela raptou, durante esse período de hegemonia delas, essas pessoas como sendo assim, se você pertence a este grupo, então você pertence à esquerda, necessariamente. Quando, na verdade, é justamente assim, se você hoje faz parte de um grupo excluído, você se torna um grupo especial, um grupo com direitos especiais. E as pessoas acham assim, que o fato de você ser homossexual, o fato de você qualquer tipo de... você ser negro, você ser pobre, você tem que ser da esquerda. Você não pode ser conservador. Meu filho, aquilo que acontece, me perguntaram isso, Breno, como é que pode ser isso? Porque isso não dá certo sim. Por quê? Porque aquilo que acontece na sua vida privada não diz respeito ao Estado. Essa é a grande diferença do ser conservador.
O indivíduo, as pessoas, você pode ter a sua preferência sexual que você quiser. O que você não pode é transformar isso em uma política de Estado. Para que uma política de Estado e uma política de neurotização, porque uma coisa, isso tem que deixar bem claro, uma coisa é o processo individual de cada um. O indivíduo não se sabe quais são as origens do homossexualismo, tem um monte de pesquisa, outras pesquisas dizem que sim, outras dizem que não, mas uma coisa é o processo individual, né? Ou seja, o indivíduo que está ali e ele é homossexual, e outra coisa é você introjetar isso no indivíduo desde criança e você cria uma neurose. Você cria um processo neurótico onde a criança vai ficar doente, daí ela vai precisar depois de um psicólogo. Esse psicólogo vai acentuar ainda mais essa neurose nela, porque o psicólogo não pode hoje identificar isso como um processo neurótico. Né? Se fosse, por exemplo, não, de fato você é homossexual, digamos assim, tem todo direito, não tem problema nenhum o psicólogo dizer isso. Claro. Não tem problema nenhum. Outra coisa é, o indivíduo chegou lá com um comportamento... Tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Sim. Agora como outras pessoas, como o negro, como o gordo, como todos somos iguais, todos somos iguais. Acho que a base da educação, saber tratar o outro bem, com amor, com a grande diferença está justamente nisso. O Olavo diz assim, por que a pergunta base com relação ao movimento, que é o movimento queer e o movimento LGBT, que também é uma das agendas internacionais, é por que uma preferência sexual tem que receber dinheiro por isso? É cota, né? No Rio Grande do Sul tem cota na federal lá para homossexual. Então, não pode estudar, não pode... Ele tem problema de estudar? Claro que não tem. Seja, onde é que está o mérito? É uma coisa realmente doente, né? Onde é que está o mérito do indivíduo? Mas enfim, isso é um dos aspectos que a esquerda sequestra. Tem vários outros aspectos, como por exemplo, até mesmo o próprio candomblé, que a esquerda sequestrou para si, o movimento negro que nós estávamos conversando aqui, as culturas tradicionais fundantes do povo brasileiro hoje estão todas na mão da esquerda. E essas culturas fundantes do povo brasileiro, maracatu, o boi bumbá, né? Essas culturas, elas fazem parte do conservadorismo, porque quem quer conservar a cultura que fundou o Brasil é o conservadorismo, não é a esquerda. Entrando até nessa seara, já fica uma pergunta que já está entrando nela, né? Porque a gente vê que essa conservadorismo, ser conservador, já não tem tanto tempo assim que a gente começa a ouvir mais intensamente e até as pessoas já dizerem, agora tendo coragem de dizer que são conservadoras. E com a candidatura de Bolsonaro, queira ou não, isso ficou bem mais acentuado, que ele estabeleceu um certo marco, né? Finalmente alguém conservador com grande chance de chegar lá e ser presidente. Graças a Deus. Para esse início aqui, é bom até dizer, uma pessoa que se diz, eu sou conservador. O que é o conservador? O que é o conservadorismo? Uma pessoa que se intitula isso. Ela é alguma pessoa especial? Faz alguma coisa diferente? Quais são os conceitos? Muito dela? pelo contrário, né? Às vezes também tem dentro do próprio movimento conservador uma tendência, eu falo, de ser engomadinho. Né? Você viu o pessoal lá, que é um estereótipo que não existe. É um estereótipo qualquer um. É um estereótipo importado, a pessoa quer ser O conservador é a pessoa simples. O conservador é a pessoa que acorda todo dia de manhã e enfrenta 63 mil assassinatos para ir trabalhar e volta todo dia para sua casa. Isso é o conservador. O conservador é o cara que quer tomar cerveja no bar todo domingo, entendeu? Com a família, quer fazer cerveja. E o conservador é aquele que não quer um processo revolucionário, que é justamente o que eu estava falando no início. O conservador, ele às vezes ele nem conscientemente porque ele não precisa de um processo político para ser conservador. Mas o fato de você ser uma pessoa que é pró-família, ser pró-família não quer dizer que você é contra o homossexual, não tem nada a ver. Né? Uma pessoa que quer a vida comum, que quer que todo mundo seja igual. Uma pessoa que não quer simplesmente destruir a atividade produtiva. Então está querendo dizer o seguinte, o brasileiro é um ser pacífico por natureza. Tu vê que as lutas que nós tivemos foram muito poucas para conquistar nossa independência, né? Quase não houve isso, muito poucas. Então esse fato dele já ser um ser pacífico, de apaziguar, um povo feliz, já quase que se auto-intitula como um conservador. Sim. Que ele não quer quebrar, mudar, já está satisfeito com... Qual é o conceito de mentalidade revolucionária que o Olavo utiliza? Concentração do poder para mudar todo o status do status quo, do status atual. Que foi o que aconteceu na França, foi o que aconteceu em alguns momentos no Brasil. E o brasileiro, naturalmente, em virtude da esquerdização das escolas, 90% dos professores, 90%, 80% dos professores são de tendências esquerdistas, eles ensinam para os nossos alunos que revolução é uma coisa boa. A Revolução Francesa, que são heróis, né? Revolução não é bom.
Porque uma guerra, né? Revolução é uma guerra. Revolução é Vai simplesmente ter- não. muita gente, vai ter morte, muda vai ter- tudo, Revolução é simples assim, ó. traz um Vai caos. ter fome. Você vai Aí depois se destruir tudo o que está presente e construir algo novo do zero. Isso é revolução. Né? Não é um processo de continuidade onde você pode Ajustando. ir alterando as coisas que estão ruins e mantendo as coisas que estão boas. Porque conservadorismo, esse é o conceito de conservadorismo. Você muda aquilo que está ruim e mantém aquilo que está bom. Né? Olha para as injustiças, não vou dizer injustiças sociais, olha para as diferenças sociais. Né? Olha, tem de fato gente que está ganhando mesmo, você precisa ajustar isso, você vai corrigindo aos poucos. Quando você começa a falar, olha, me dê o poder que eu vou resolver o problema de todo mundo, isso é processo revolucionário. Que é o que a esquerda fez por meio das suas minorias. Ele organizou as minorias, se regimentou essas minorias em torno de si e falou, agora me deem o poder que eu vou resolver o problema de todo mundo, matando os seus inimigos. Isso é o processo revolucionário. Por isso que eles são organizados e os conservadores, até antes da CONS, eram desorganizados. Sim. Então vocês estão chegando numa boa hora, Sim. obrigado, né, para a gente poder realmente reagir contra essa maluquice aí que o PT, por exemplo, fez com o Brasil, né? Não só o PT não, né? PT, PSDB, Sim. o próprio PMDB, que agora é MDB, não cai na armadilha não, hein? É MDB, Eu vi essa jogada, PMDB. Eu vi E essa jogada. o próprio PSOL, o próprio PP, corruptos, comunistas, socialistas, globalistas, essas tralhas todas, né? Estão bem organizados para roubar a sua liberdade, roubar os seus direitos, né? Eles falam que estão brigando por você, mas não estão brigando. Eles querem, na verdade, ver o povo lá embaixo, na sarjeta, para aí sim construir um novo mundo do jeito que eles querem. E não vai ser democracia não, gente. Um mundo de benefício para eles. Né? Eles vão estar lá em cima, dominando uma casta dominadora, né? Opressora, vivendo muito bem, nababescamente. Vão ter ali as forças armadas, né? As polícias, né? A seu serviço, fazendo o que eles mandarem, porque essas também vão estar bem remuneradas, né? Essas que eles vão construir, não são as nossas não, porque as nossas atuais é que detiveram o avanço deles. Porque a Dilma teve um momento lá que pediu que as Forças Armadas fossem para a rua para debelar lá as manifestações, né? Criar um estado de defesa. Isso. Mas as Forças Armadas se negaram. Falaram que jamais iriam contra o povo brasileiro, porque as Forças Armadas são o povo brasileiro. Mas essa que eles vão querer construir depois vai ser igual a da China. Não é para servir o povo, vai ser para servir essa casta dominante, que vai ser do partido deles lá, um partido único. Né? E o povo, classe média, não vai existir. O povo lá achatado lá embaixo vai estar sendo oprimido e não vai ter mais como reagir, que não vai ter nenhuma arma para poder reagir, não vai ter força, não vai ter organização. Porque quem tentar se organizar, cerol, caixão, é assim que eles fazem. Então a gente tem que reagir agora. Então muito obrigado, tá, Breno? Eu agradeço. Por vocês estarem organizando ações aí para defender o nosso povo, não só o povo do Brasil, porque essa luta acho que é do mundo todo, né? Sim, é do mundo inteiro. Você fala. Não, é uma curiosidade que eu tenho, de repente pode mais para frente deve até abordar esse tema. Como é que a esquerda mantém um discurso de que um país como a Venezuela, por exemplo, ou uma Cuba, ou um similar, com facínoras do poder, a esquerda mantém um discurso que ali é uma democracia, com pessoas morrendo, e o brasileiro não consegue visualizar que está sendo enganado. Tem hora que até penso que eles só pode ser cinismo, não pode ser outra coisa. Com certeza é. Cinismo dele, mas e o brasileiro não consegue enxergar que aquilo ali é uma ditadura, é a gente morrendo. Antes do Breno responder, vou dar uma opinião aqui. Aí tu já me corrige se eu falar besteira. Não, que isso. Né? Já tentando aqui, e você ou acrescenta ou corrige. Eu percebo até que às vezes eles ficam meio com vergonha assim, que eles não têm muito argumento para dizer que aquilo é democracia. Ó, eu acho que é o seguinte, eles se dividem, né? Tem vários tentáculos, né? Então tem uns que se disfarçam, né? Então eles falam assim, não, essa ditadura da Venezuela isso é um absurdo. Alguns segmentos. Muito poucos, Não, eles dizem que estão e se mais- defendendo contra Não, o americano alguns, opressor. alguns. Outros tentáculos, que aí são mais radicais, falam, não, é isso mesmo, como aquela maluca lá aquela senadora, a Gleisi, né? Ela fala, não, a Venezuela é um sonho, aquela ali não é tirania não, aquela ali é maravilhosa, porque ela é radical, então ela só joga para esse lado. E aí outros que se dizem, se apresentam como não radicais, dizem, não, tá errado e tal. Aí se você faz uma pergunta, tá vendo? Olha o socialismo lá da Venezuela, olha o socialismo lá da Coreia do Norte, olha o socialismo sangrento lá da Nicarágua. Aí eles vão dizer, não, aquilo não é socialismo. Nem a Revolução de 1917 na Rússia é
comunismo nem socialismo, aquilo ali é outra coisa. Como matou 100 milhões de pessoas lá na Rússia, na China. Não, morreram, mas aquilo ali não foi para implantar o socialismo. Aquilo ali não é socialismo. Então, o que nós propomos agora é que é bom, não vai matar ninguém. É mentira, gente! Vão matar. E aí a gente fala, né? Eu mesmo falei, eu mesmo questionei. Então vocês vão continuar tentando implantar o socialismo, tentar continuar implantar o comunismo e vão matar mais 100 milhões. Mas depois mais 100 milhões, até um dia que vocês conseguirem. Então isso é uma loucura, gente. Nós temos que se contrapor a isso. Essa é a minha análise. Seria a tua análise, Breno? Também. É interessante falar, além disso, que isso faz parte do processo psicológico do qual ele se estrutura. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, chama Ponerologia, de Andrei Lobachevsky, onde Andrei Lobachevsky é um psiquiatra que viveu na Rússia comunista, não sei qual dos países satélites que ele viveu, onde ele analisou justamente que o comunismo ou os sistemas ditatoriais de poderes autoritários funcionam sobre duas bases. Na camada superior você tem psicopatas. Psicopatas não necessariamente quer dizer a pessoa que mata friamente. Isso é um tipo de psicopatia. E na base você tem pessoas que são histéricas. Histéricas no sentido psiquiatra mesmo. Ou seja, a pessoa, o que é um processo histérico? Não é simplesmente o showzinho que ela dá na rua. Aquilo ali é a manifestação da histeria. A histeria é a diferença que a pessoa tem da realidade na cabeça dela. Uma pessoa histérica é uma pessoa que ela dá um na sua cara, e se você der um beliscão nela, ela vai reagir como se aquele beliscão fosse muito maior do que o soco. Ela não tem noção da proporção das coisas. E isso é como você criar. Quando eu falava do processo de neurose, eu estava falando exatamente disso. Hoje, quando você fala em pautas políticas, você fala muito mais, por exemplo, uma discussão não era bem uma discussão. Estava todo num grupo, o pessoal descendo a lenha no Bolsonaro, e a pergunta que eu fiz não foi defendendo o Bolsonaro, foi assim, quem é o seu candidato? Porque as pessoas têm a mania de defender o Bolsonaro. Não defende o Bolsonaro. Pergunte para elas, qual o candidato da sua lista de opções que não tem envolvimento na corrupção que você pretende votar? Porque se você fizer simplesmente este critério, aí o indivíduo falou assim, eu vou votar em pessoas que não que todos são corruptos. Eu falei assim, eu estou falando de processos documentais, não de emocionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Não analisa o que você está sentindo. Não importa o que você sente, o que importa é o documento, é o fato. Você tem o fato, processo histérico. Você regimenta as pessoas, então mais essas agendas, por meio de grupo. Quais são as agendas? Agenda PET, agenda global. Agenda PET a gente já essa é a minha pergunta. Quais são as agendas? Daqui a pouco a gente entra nisso aqui. Quando ela regimenta as pessoas em torno dessas agendas, as agendas ecologistas, por exemplo. Um pouquinho aqui, então, abrindo esse parênteses. O ecologismo, essa ideia de salvar o mundo. Já está provado cientificamente que o homem não tem a capacidade de interferir no clima mundial. É provado cientificamente. Então toda a ação ecológica não é. Tanto é que campo quando come muito gás. isso. Flatulência. Não tem condição. Tradicional aqui. Pronto, vamos lá. Olá. Desculpe a falha técnica, tivemos um problema aqui, ficamos fora do ar aí durante aí um tempo razoável, peço desculpas. Nós estamos de volta aqui com o programa Amigos do Winston, ao vivo. O nosso amigo Marcos Portal quer apresentar aqui algumas considerações dos nossos amigos internautas. Por favor, Portal. Agradecer aqui os internautas que estavam nos acompanhando, né? Yuri Rodrigues, Fernando Portal, Wilson José, Thaís Fonseca, Arielle, Zuleika, Carlos Alberto, Cília Manica, Marcelo Seixas, Anderson de Freitas, Francisco Fernandes, Francilene e Norival, que está sempre conosco, inclusive botou um comentário aqui, Pontes e Breno Paradelo, nos orientando, é excelente. Muito obrigado, Norival. É um grande mestre também, gosto muito do Norival. Isso. Breno, você estava respondendo aí, falando, né, comentando que essa insegurança da agenda, né? Isso, a insegurança pública está na agenda, né? Está na agenda. Pô, tivemos 63 mil óbitos no ano passado, mas se a gente for ver, antes do Estatuto do Desarmamento, há 14 anos atrás, nós tínhamos 20 e poucos mil óbitos, quer dizer, triplicou em 14 anos, com certeza por conta dessa agenda comunista, socialista, globalista, que levou essa violência toda no Brasil. Então nós temos que ficar atentos, e isso contra a vontade do povo, né? Que o povo
contra o Estatuto de Desarmamento, do plebiscito que foi feito no início de 2005. Mas mesmo o povo sendo contra, eles enfiaram goela abaixo isso. O que fizeram então, né? Enfiaram goela abaixo. Por quê? Faz parte da agenda deles criar essa insegurança pública. Então, Breno, você estava comentando, por favor. Isso que você colocou é muito interessante, porque não importa os meios pelos quais você consiga o seu objetivo, o que importa é você alcançá-los. Isso é assim que funciona a esquerda, né? E voltando até, pegando o mesmo gancho, né, sem deixar desalinhavado isso aqui, quando a gente fala do processo lá da Venezuela, é exatamente isso. Não importa como que você vai justificar para alcançar o seu objetivo. Não deu um plebiscito, você cria uma lei. Não deu pela lei, você cria um processo no judiciário, como é o caso da questão do aborto. A gente não conseguiu aprovar a liberação do aborto pela lei, não conseguimos ainda fazer um plebiscito, como é o projeto da Marina. Então a gente vai fazer isso por via do judiciário, empurrando isso garganta, goela abaixo do povo brasileiro. Então esses projetos da esquerda, eles sempre funcionam assim. E a criminalidade não é diferente. A criminalidade, ela faz parte desde que Marx falou que o lupenproletariado, trazendo um pouco aquilo que é doutrina, deixando um pouco chato, o lupenproletariado faz parte do processo da esquerda. O que é o lupenproletariado? O que eles chamam de lupenproletariado é o lixo da esquerda. O lixo do proletariado, que eles chamam assim. Ou seja, as prostitutas, os drogados, a criminalidade, eles também fazem parte do esquema. Ou seja, tudo aquilo que vai contra o processo civilizacional, tudo aquilo que vai contra os valores da civilização que está atualmente em vigor, deve ser utilizado para destruí-lo. Depois, lá na frente, a gente vê como é que isso organiza. É assim que funciona o processo revolucionário. Eles vendem um sonho, em prol desse sonho, ou seja, você atualiza este sonho no presente, ou seja, nós temos este sonho e precisamos de poder para realizá-lo. Como é que a gente vai realizando? Destruindo tudo que tem aqui, como eu falei inicialmente. E uma das questões é incentivar a criminalidade. Incentivar a criminalidade é fundamental para a esquerda poder implantar o seu processo revolucionário. Então fizeram acordo com criminosos famosos. Sim, aí, né? O PCC, tudo eles fizeram acordo. Boa parte existem acordos, a gente não tem como provar, mas enfim, existem acordos ali entre vários presidenciáveis presidenciáveis hoje que estão ligados ao PCC, ao crime organizado, né? E não pensem vocês candidatos àqueles que se julgam ser de direita. Eu estou falando de Bolsonaro, não é do Bolsonaro que eu estou falando, mas alguns ali que a própria esquerda diz que é a direita e na realidade não é a direita, é pelo menos um membro concorrente deles, né? Mas, é a política das tesouras, né? A política velha política das estratégia das tesouras. E dentro então dessa perspectiva de você utilizar todos os meios que você julgar necessário para poder destruir o seu oponente, você volta naquele ponto que nós estamos falando, ou seja, você tem embaixo a galera que é histérica e que apoia este sonho e que vale tudo em prol deste sonho e que quando você fala para ele assim, olha, você aponta para ele um processo que está em dissonância com a realidade. Ué, mas como que você está... Pegar um exemplo clássico aqui. Você está aí apoiando a ecologia, você está aí apoiando o aborto, você é contra o capitalismo porque você é foice e martelo, você é comunista. Mas peraí, quem está financiando você é o Jorge Soros lá dos Estados Unidos, tem grana pra cacete. O cara salta com um processo histérico, ele salta com um grito pra cima de você. Quando você vê essa mulherada, né, não estou agindo com as feminazes, né, tendo esses processos de grito histérico na sociedade, é justamente esse processo que eu estou falando, né? É óbvio que isso tem uma função também da deturpação daquilo que é deturpação não, da degradação do processo do homem na sociedade, onde o homem é criminalizado absolutamente tudo. Você destruiu, inclusive, a figura paterna da sociedade, que é a primeira figura que tem que ser destruída para a destruição da família, que está no capítulo 2. Ele é autoridade, né? Ele é autoridade da família. Né? Sim. Então, afeminando o homem e masculinizando quando Ciro Gomes vem dizendo que ele vai restaurar a autoridade, ele vem justamente para pegar os conservadores que pensam nisso. Ciro Gomes disse isso, eu vou restaurar a autoridade neste país. Ele não está dizendo que ele vai ser um ditador, ele vai restaurar a autoridade. Ele está pegando essa camada dos conservadores e arregimentando para si. É para usar contra eles mesmo. Contra eles mesmo. O processo da esquerda é sempre assim. Ou seja, você funciona como uma esteira, né? Quando o esquema que está governando, ele falha, ele rui, o esquema que está embaixo, ele vem para cima dizendo, agora não, como você falou, não, aqueles lá não eram socialistas, eu sou o verdadeiro socialismo. Então, peraí, em 200 anos de história do comunismo, agora vocês são a classe iluminada, que descobriram a verdade acerca da doutrina socialista e agora vocês é que vão então
Porque ninguém antes descobriu o que era certo. Mas tanto todo mundo matou todo mundo e vocês estão prometendo um futuro diferente? Calma lá, como que é isso? E quando você vê esse processo histérico, aí você vem para a classe superior, os psicopatas. Os psicopatas, e naturalmente o Olavo explica esse processo. A esquerda, não é que a esquerda produza psicopatas, porque psicopatia é uma deficiência cerebral. Os psicopatas são atraídos por essa ideologia. É porque para você crescer lá dentro, é como se assim, o perfil para se crescer na hierarquia... Ser um psicopata. É psicopata. É como se fosse assim, ó, descrição... Olha o buraco que a gente caiu, gente. Descrição comportamental. Olha o requisito. Quando você lê a descrição comportamental, é a descrição de um psicopata. Se ouvir uma ameaça dessa, reagir dessa forma, se fizer isso tudo... O Lula, você vê o discurso do Lula, eu acho que um ano atrás, eu estava vendo um vídeo do Lula. Não sei se foi 2002, 2003. Acho que ele estava concorrendo para aquela eleição, a primeira eleição que ele ganhou. Se você não conhecer o Lula, não souber assim, o que ele é capaz de fazer, que hoje nós sabemos, né? O cara é um monstro, né? Ele é um monstro. O que ele fez com o Brasil é monstruoso. Mas se você não souber que ele é capaz disso, se você achar que ele é uma pessoa normal, e você vê aquele discurso que eu vi, você vota nele. É capaz até de um presidente americano dizer que ele é o cara. Se você não souber que os dois estão no mesmo lado do esquema. Tinha que ser um daquele partido bizarro lá. Democratas, né? É interessante, então, quando a gente fala desse processo de psicopatia, eu vi isso, eu não sei se era uma entrevista, mas era um trecho de um cara, eu acho que foi o Bicudo que falou isso. Falou assim, ó, o Lula é o cara que ele tem a capacidade de entrar em uma sala e em 5 minutos ele sabe qual é a função de cada um ali e como manipular essas pessoas. Isso é um psicopata. Um psicopata, clinicamente falando, é o cara, e isso é uma entrevista que uma doutora fala. Ele fala assim, quando um psicopata vê, por exemplo, uma cena de uma pessoa sendo torturada, um filme de terror, um assassino torturando lá a pessoa, e ele vê aquela cena, ou mesmo uma pessoa chorando na rua, ou uma pessoa sorrindo na rua, as funções cerebrais que são ativadas no cérebro dele são funções da linguagem e não as funções emocionais. O que isso quer dizer? Ele está aprendendo como reproduzir aquilo em determinado momento. Então, ele está aprendendo como que ele vai fazer você sentir aquilo. Ele não está sentindo aquela emoção. Então, ele reproduz uma emoção falseada para que você passe a sentir aquilo. E ele, então, manipula você emocionalmente. É essa classe que hoje domina o Brasil. O Lula é um indivíduo que faz exatamente isso. Ele não está chorando quando ele está ali diante do público. Ele está produzindo uma emoção falsa dentro de si para que você tenha aquele tipo de emoção e você sinta aquilo. É isso que ele está fazendo com a gente. E aí é toda a massa histérica que está ali ao redor. De como é que esse indivíduo está ali, está aqui, ó, tá a prova de que o indivíduo... Né, você mostra as discrepâncias da esquerda, você mostra lá como é que chama a bonitinha, a loirinha lá, a galeguinha, a Gleice Hoffmann, né, que fez um monte de plástica, com o celular iPhone, ou então você mostra o Stedley lá sentado na classe VIP do aeroporto de Guarulhos, enquanto tem um bando de gente, um bando de otário, debaixo do sol aqui, fazendo trânsito pra cacete pro trabalhador. E haja pão com mortadela. Né, e haja pão com mortadela. E você mostra pra ele, cara, ele tá lá assim, ele não consegue fechar isso. Por quê? Porque ele é um histérico. Isso na cabeça dele, e não tem como. Alguém tem que estar lá, que seja ele. Tem um vídeo do Olavo que é interessantíssimo. Eu, inclusive, fiz um recorte de ele estar explicando, é outra coisa que ele explica. Ele fala assim, olha, isso aqui criou uma deficiência mental em você. Não tem como eu, no curso de uma discussão, convencer, argumentar para mudar isso em você. Você tem uma deficiência mental. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mandar você tomar no cu. Eu mandando você tomar no cu, talvez você entre em parafuso, né? Você pensa, você fica em choque, você fica com raiva, e talvez a sua raiva leve você a um processo mental para pensar no que você está fazendo. Dispara um gatilho no cara. Mas, mais do que isso, meu filho, sinto muito, você vai estar conversando com um cachorro. E contra a ignorância não tem como você argumentar. Né? É por isso que... Jogar xadrez com pombo. Isso que você falou fez lembrar essa historinha. Né? Jogar xadrez com... argumentar com um petista, com um cara da esquerda, doutrinado, né? É igual jogar xadrez com pombo, né? Isso. Ele vai perder, mas vai derrubar tudo. Ele vai sair dizendo que ganhou. Vai batendo no peito lá dizendo que ganhou o debate. Exatamente, né? É isso que acontece. E aí, falando em debate, esse é o mesmo processo da Venezuela, da questão da Venezuela. Ou seja, você mostra para o indivíduo ali esses dois aspectos. Tanto a esteira, né, um aspecto está perdendo, o outro sobe para poder comandar. E é isso que está acontecendo hoje. Ciro Gomes seria o grande candidato da esquerda nessas eleições se não tivesse acontecido um grande movimento, que a gente inclusive ajudou, de falar daquilo que ele era.
Então isso impediu que ele fechasse o acordo com o Centrão. Se ele fechasse o acordo com o Centrão, já acabou. Né? Aí daria pau a pau com o Bolsonaro. Porque a China já tinha fechado, né? Sim, ele estava fechando com a China. Ele tentando a comunista, né? Deu grande... Como ele foi... deflagrou-se um processo da direita, né, nos conservadores de direita, em acabar com a candidatura dele, ele não conseguiu fechar o acordo com o Centrão. Então veio o Alckmin. Mas ele queria fechar com o Centrão ou ele queria fechar com o Ele Lula precisava, e PSOL, não, ele acenava para essa galera. Ao mesmo tempo que ele dava assim, olha, se vocês não vierem comigo, eu vou mandar vocês tomar no cu porque o Centrão tá comigo. Como o Centrão não veio com ele, sobrou o PT, mas o PT também não fechou com ele. Aí ele se lascou de vez. Ficou isolado. Ele se lascou de vez, ele ficou isolado. Mas o discurso dele, se você pegar o discurso dele tá perfeito. Politicamente tá perfeito. Né? Ele pega a parte dos conservadores, ele pega, por exemplo, você pergunta pra ele assim, o que você acha do aborto? Ele, particularmente, eu sou contra o aborto. O aborto é um crime. Mas nós temos que pensar na saúde pública e na saúde das mulheres. Ele pega e arregimenta as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E ele faz esse processo dialético, porque é da natureza do processo revolucionário ser dialético, né? Jogar nos dois pontos ao mesmo tempo, enquadrando todo mundo para conseguir o poder, afinal de contas, é natural do processo revolucionário a conquista do poder por quaisquer meios, não importa como. É a releitura do O Príncipe de Niccolo Maquiavel por Antônio Gramsci, embora Stalin já tivesse feito isso muito anterior a Antônio Gramsci. Né? Antônio Gramsci só dá uma recalchutada na coisa, depois eles jogam isso aqui no Brasil, no pós-64, com a Revolução Cultural. Ou seja, não interessa os meios pelos quais você vai alcançar o poder. Não importa se você vai ter que matar, se você vai ter que mentir, o que você vai ter que fazer. Celso Daniel que o diga, né? Para conseguir chegar lá. É por isso que, quem é que tem a capacidade de fazer isso? Psicopata. A pessoa que age normalmente, que ela tem um mínimo de consciência moral... Ética, tem. É porque as pessoas pensam... Eu achava que o psicopata era um nível extremo 1%, meio por cento. É porque as pessoas pensam que a psicopatia é a capacidade que o indivíduo tem de matar a outra. Né? Na verdade, a psicopatia é uma deficiência... Sem remorso, né? Matar sem remorso. A psicopatia é simplesmente o indivíduo não tem a moral, ele não tem na cognição dele, a capacidade moral, da reflexão moral. Ele não tem isso. Não respeita, não ama, não considera, não tem culpa. Ele não tem culpa. O sentimento de culpa nele não existe. Tanto é que essa palestra da psiquiatra, a psiquiatra que escreveu o livro O Perigo Mora ao Lado. Né? Assista essa palestra, está no YouTube, inclusive. O Perigo Mora ao Lado. Então, nessa palestra, ela fala assim, olha, o psicopata, se ele souber que ele vai ser pego, ele não age mais. A única forma de você neutralizar um psicopata é justamente isso. Casos de psicopatia que ela identifica. O indivíduo lá que matou a atriz Daniela Pérez, é um psicopata. Tanto é que quando ela analisa a entrevista dele, nas entrelinhas ele diz a seguinte coisa, você percebe isso. Na entrelinha está escrito assim, olha, você faria de novo? Nas entrelinhas ele diz assim, eu faria, eu só não faria como eu fiz, para não ser pego. E quando você analisa as entrevistas de Daniela, da von Richthofen, né, é a mesma coisa. A psicopata ali é ela, não são os irmãos Cravinhos. Ela quem articulou tudo, né? Você percebe isso na entrevista. Manipulou os dois. Ela manipulou os dois para fazer a coisa. Aquilo ali é um tipo clássico de psicopatia. Mas o psicopata, e não é e nós não estamos falando de psicossocial, não. Como é que chama lá o indivíduo? É psicopatia social. Nós estamos falando disso, né? Sociopata que eles chamam. Não é sociopata. Isso. Sociopata é outra coisa, é outra classificação. Porque o indivíduo acha que o sociopata é o indivíduo que quer fazer um mal para a sociedade. Só que não é disso que nós estamos falando. Um sociopata é um indivíduo que ele tem uma apatia, ou seja, uma doença em virtude da sociedade. Ou seja, tem um medo social, uma fobia social, isso aí é outra coisa. Talvez eu possa estar cometendo um erro aqui. Mas o psicopata, ele tem essa capacidade. Então, quando você analisa a alta classe da sociedade, ali está, da sociedade, do Partido Comunista, e quando eu falo Partido Comunista, eu estou falando de todo o conglomerado do Partido Comunista, incluindo suas ONGs, incluindo os organismos internacionais, e incluindo também parte daquilo que são os esquemas de financiamento. Aí eu coloco inclusive os donos de bancos, são psicopatas. Por quê? Porque eles não têm ali a culpa social, a culpa moral do indivíduo. Esse tipo de coisa não existe. Ela fala inclusive assim, o indivíduo, que ele é psicopata, se você colocar uma tornozeleira nele, uma tornozeleira que funciona, a tornozeleira do Brasil, ela tira, né? Uma tornozeleira que funcione, ele não age. Porque ali cria uma inibição,
mental nele, que um bloqueio mental que não dispara, que assim, interrompe o gatilho, digamos assim, do indivíduo. Se ele fizer, ele vai ser punido, então ele não faz. Exatamente. Ele não pode ser pego. Essa parte de agendas internacionais e seus agentes, tu entrou um pouquinho nela, né? Uhum. As agendas internacionais, né, isso vem da ONU, isso vem quando fala assim, todo mundo pensa assim, quando a Inglaterra saiu do BRICS, por exemplo, todo mundo fez um alvoroço que será a coisa mais horrorosa do mundo, não sei o que tem, porque o mundo tem um processo de globalização. É da União Europeia, desculpa. O BRICS é o nosso, né? O BRICS é o nosso inferninho. Não, o BRICS é o nosso inferninho. Aliás, todo mundo acha que você fazer parte de um bloco econômico faz parte do liberalismo. Não é liberalismo porra nenhuma. Pelo contrário, ficar preso só no Mercosul e não consegue. Isso. Não pode fazer. O Mercosul já foi transformado, né, em virtude do Foro de São Paulo, a ação do Foro de São Paulo, ele foi transformado em um ente político. Né? Não dá tempo de falar isso aqui. É um ente político para ação. A União Europeia também foi transformada de um grupo econômico para um grupo político. Né? Imagina o seguinte: você tem então um organismo internacional, a União Europeia, com parlamentares que não foram eleitos pelo povo, né? Não foram eleições diretas, foram indicações de governo, indicações burocráticas, administrativas, e essas pessoas, burocratas, administrativas, estão cagando regra para o povo. Como é que você pode permitir um negócio desse? Cara, o seu país, a democracia é um espaço. Tu perde autonomia. Sim. Essa é o maior sonho. Quando o Olavo fala de globalização, que ele fala de esquemas de poderes mundial e que ele fala da destruição das soberanias nacionais, ele está falando disso. E acho que interessa para a União Europeia, assim, para os grandes grupos econômicos, ter essa padronização, porque ele faz a camiseta, ele faz 1 milhão, faz 5 milhões e vende para todo mundo igual. Então aquelas peculiaridades de cada povo, vestimenta, cultura, acaba tudo e vem aquele rolo que compressou a música que todo mundo tem que ouvir essa. Aí vende muita música, a roupa é essa que tem que vestir e dá cobrir a linha. E se você perceber, é justamente o oposto. A minha mãe tava rindo esses dias, né? Porque ela tava assistindo, era aquele... Minha mãe gosta daqueles programas de casa, esses negócios, tem os gêmeos lá que arrumam as casas, né? Esse tipo de coisa. E aí no meio lá passa assim... somos todos iguais. Aí daqui a pouco passa uma propaganda dizendo assim, viva a diversidade, que todo mundo é diferente. Que porra é essa? Eu vou falar assim, todo mundo é diferente, todo mundo igual nessa merda aqui, né? Mas perceba a dialética do processo. Né? Você estimula a diversidade para logo em seguida, todo mundo vai ter que pensar segundo a cartilha. Se você não pensar segundo a cartilha, que são as agendas, ou seja, aborto, a agenda PET. O que é a agenda PET? A agenda PET é justamente a substituição do afeto humano pelo afeto animal. Aliás, aqui em Águas Claras, essa agenda é bastante elevada. Essa agenda ela tá tão avançada ao ponto de você não vai mais poder estourar fogos de artifício nos finais de ano. Porque você já tem... Eu acho que São Paulo foi proibido. Eles proibiram a queima de fogos de artifício porque o cachorro fica estressado. Ou seja, a preponderância do direito do animal, direitos humanos do animal, prevalece a do ser humano. Sobre o ser humano. Né? Depois disso, você tem a agenda Queen, que é a agenda de enlouquecimento da população, onde você pode, se você quiser ser uma árvore, você tem que ser uma árvore, a gente tem que respeitar esse direito. Não é somente o indivíduo que quer ser, que pensa ser de outro sexo. Não, isso já está além disso. Por quê? Explicando um pouquinho, sem poder me delongar muito, porque a gente tem horário. Né? Porque o fato de você... Imagine uma pessoa que ela acredita que ser... Um homem que acredita ser uma mulher. Muito bem. Mas ela ainda está imitando um padrão heterossexual. Porque, afinal de contas, de onde você está copiando esse padrão? Do padrão heteronormativo, que eles chamam de heteronormativo. Então, eu estou copiando, eu estou me travestindo de mulher, mas, no final de contas, eu estou copiando um padrão que é a mulher, e a mulher é um padrão heterossexual. Então, você tem que ir além disso. Ir além disso é você sair daquilo que é a normalidade, sair daquilo que é a humanidade. Esse free, né, o que todo mundo está surgindo aí, free isso, free, é justamente fazer com que o ser humano saia daquilo que é a natureza da condição humana. É muito mais do que aí vira uma árvore, vira um bicho. Entra naquela agenda evoluindo de incesto. Exatamente, a pedofilia. Depois do incesto ser aceito pedofilia, sexo com animais, por exemplo. Sim. Passa a agenda evolui para isso. Tudo é normal. Então isso são agendas. Então, só para a gente entender, essas são as agendas, as ameaças internacionais. As ameaças internacionais você tem aí o aborto, né, essa organização internacional, ONU, ONGs. ONU seria a agenda, seria o agente. A ONU seria o grande agente.
A ONU, a União Europeia. A União, os agentes internacionais, até pasmem que vocês, o próprio a Organização Mundial da Saúde, eles também, não é que eles se tornaram isso, imagina assim, eles foram tomados por isso. A pessoa tenta... Eles foram tomados, Foram ocupando e eu vou ocupando tá espaço dominado. e está dominado. Então você tem o aborto, a agenda PET, o ecologismo, né, a agenda queer, a pedofilia que já está chegando. Né? O pessoal acha que o Olavo falava isso há 10 anos atrás. Eles vão entrar com a pedofilia. O pessoal falava que ele é louco, o Olavo é louco. Não, tá aqui. As drogas, a imigração também é uma agenda. Né? Essa mudança da nossa lei de imigração está totalmente dentro dessa você não pode falar mal dos muçulmanos. Aí todo mundo vai dizer, não pode falar. 60% da Assembleia Geral das Nações Unidas é composta por ditaduras muçulmanas, que está cagando regra para os países que são democracias. Então como é que você pode confiar nesse tipo de organização? O negócio está feio, tá feio. A gente viu a candidata aqui do Distrito Federal, a deputada federal, a reeleição. Nossa Senhora. Que ela tem vídeo dela aqui na internet, todo mundo deve ter assistido, falando do incesto que tem que ser admitido, legalizado. Que é um tabu, né? Quebrar esse tabu. A pergunta é do cristão, inclusive veicular essa pergunta na internet, a pergunta é, será que ela já quebrou o tabu do incesto com a família dela? Porque para a esquerda é sempre assim. Para sua família, o incesto tem que ser vivido. Na minha não. Na minha não. Tá lá a Fátima Bernardes, né, para eu espero que esse programa esteja ajudando, contribuindo para que vocês entendam o risco, né, o perigo que nós, cristãos, sejam evangélicos, católicos, kardecistas, né, não importa que seja os cristãos, né, estão sofrendo. A liberdade sendo ameaçada. O risco é grande e nós temos que nos organizar. Graças a Deus a Consta está chegando para nos ajudar nisso. E vamos levantar a cabeça e reagir. E essa reação passa por elegermos Jair Messias Bolsonaro presidente do Brasil agora em outubro de 2018. Porque ele vai resgatar os verdadeiros valores para a sociedade. Porque estão fazendo do Brasil o que eles querem. Estão matando as pessoas no Brasil, são 63 homicídios por ano. Os estupros também triplicaram. Antes do Estatuto do Desarmamento, eles eram na ordem de 12, 13 mil estupros por ano. Agora já rompeu o limite dos 40 mil estupros por ano. Olha para onde nós estamos encaminhando. E ficam dizendo que a polícia é culpada. A polícia não é culpada, a polícia eles são os nossos heróis. Então nós temos que eleger Jair Messias Bolsonaro presidente do Brasil, porque ele é o único presidenciário que realmente poderá resgatar o nosso país das mãos desses psicopatas, como bem o Breno explanou aqui. Vou só dar um comentário aqui, uma opinião aqui do pessoal que está assistindo. Norival sempre participativo, né? Ótimo. Os psicopatas são ferramentas perfeitas para uso dos revolucionários comunistas. Por isso chamamos de zumbis, não tem emoção alguma nem sentimento. Ele sugere aqui assistir ao filme Precisamos Falar sobre Kevin, algo sobre os psicopatas. Está sugerindo o filme, peraí. Hora de mudança, vamos conscientizar. Esse grupo está fazendo um trabalho limpo, eu conheço o apoio. Maria Aparecida Mota. Zuleika diz aqui, acabou de passar no SBT que o bandido Lula terá tempo de campanha na TV. Oh, meu Deus do céu. Norival. Minha gente, Jair Messias Bolsonaro, pelo amor de Deus. Sérgio Correia entrou agora, está assistindo, está achando interessante também, começou. E ele pediu aqui se podem comentar algo sobre o viés ideológico da decisão recente do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre a candidatura de Lula, se estiver no contexto da entrevista. A ONU se emitiu Tá no contexto, né? A ONU emitiu um documento dizendo que o Lula tem que se candidatar, você poder candidatar, liberar a candidatura, que é democracia. Foi eleito assumir. Então está totalmente dentro. Está totalmente dentro porque a ONU, como sendo um agente, né, das ameaças internacionais, a ONU fomentando tudo de ruim no mundo, né, junto com a União Europeia, que foram ocupados, né, foram 60% dos países que estão lá na ONU são tiranias, né? Estão querendo que ele continue aí para então, voltar para isso. Então faz parte dessa maluquice toda. Isso né? aí, assim, isso é uma coisa que o movimento conservador precisa aprender. O movimento comunista é um movimento internacional e de longuíssimo prazo. O Olavo fala isso.
Só conseguiremos vencer o movimento comunista, aí eu abro parênteses, revolucionário, fecha parênteses, se nós tivermos a mesma complexidade de movimento, ou seja, complexidade organizacional e a mesma envergadura internacional. Se você não conseguir, por exemplo, por que inclusive desculpa, Norival não, o Portal, ia me perguntar sobre, que a gente tinha feito uma prévia aqui, sobre a questão da Dinamarca, não, da Nicarágua. Sempre confundo esses nomes, desculpa. Eu ia perguntar a questão da Nicarágua. Se nós fizemos uma manifestação lá e colocamos várias faixas, inclusive em outras línguas. Porque se enquanto nós não compreendermos que nós temos que criar laços e vínculos internacionais, nós não vamos conseguir vencer eles. Ou seja, a ONU está alinhada a este processo, assim como o STF também está alinhado a este processo. Eles só não podem declarar, então eles têm que fazer um jogo, digamos assim. O que o STF é hoje no Brasil? O maior gerente da corrupção do país. Gerente em que sentido? Gerente no sentido de que, olha, a gente tem que deixar o esquema continuar funcionando, mas a gente não pode deixar isso às claras. Então a gente prende um aqui, mas daqui a pouco a gente solta a linha. E aí a gente tem que traçar o esquema aqui, quem é que vai prender, quem é que vai soltar, porque a gente não pode ficar feio para os dois lados ao mesmo tempo. Então este é um processo de gerenciamento da corrupção. Esse gerenciamento da corrupção acontece também na ONU. Ou seja, como é que a gente vai gerenciar esse esquema? Então a gente fala que eles entraram lá com um processo porque eles queriam a interferência da ONU. Se a ONU interferisse diretamente e nós acatássemos, já era a quebra da nossa soberania. Acabou, não existia mais Brasil. Né? Quando todo mundo fica pensando que soberania é defender a Amazônia, porra, ninguém entra na Amazônia porque não quer. Nós não temos forças armadas suficientes para defender a Amazônia. Então, este processo que ele foi deflagrado lá atrás. Quem da direita, do conservador, foi lá com a mesma força? Qual foi o partido? Foi o partido de direita, que se diz de direita, foi lá fazer algum tipo de lobby dentro da ONU contrário a isso? Ninguém. Estourou nisso. Né? Estourou nisso. É óbvio que ia estourar. Então, nós vemos as coisas acontecendo, nós ainda não temos todos os meios de ação necessários. Nós estamos lutando para isso, nós teremos os meios de ação necessários, porque, como eu falei, o nosso projeto não é para os próximos 5 anos, o nosso projeto é para os próximos 200, 300, 450, 400 anos. Esse é o nosso projeto. Não interessa quem vai dar continuidade, eu sei que vai dar continuidade. Não interessa se eu morrer e ninguém amanhã, quando eu morrer, saber quem é Breno Paradelo. O que interessa é que alguém vai continuar isso. É isso que me interessa. Essa noção essa consciência que nós temos que despertar no brasileiro, de que nós não estamos aqui lutando simplesmente porque o tributo está me apertando. Eu não estou aqui lutando porque o tributo está me apertando. Tem que criar uma condição para os teus filhos e netos viverem num país melhor. O que eu estou lutando é por uma civilização. Eu abri essa entrevista, o Winston falou isso logo no início. Eu sou péssimo com nomes. Em especial com esse tipo de coisa. Não repare. Somos dois. Né? Eu sou péssimo com nomes. Né? Enfim, eu abri isso com coisa, o processo civilizacional, ou seja, como é que a gente vai querer isso daqui 200 anos? Então, eu não estou aqui lutando por interesses, porque tem muitas pessoas... porque eu tive me perguntar assim, o que a Cons tem com relação a imposto? Eu falei, meu filho, com relação a imposto, para os empresários, eu quero que aumente mais. Porque enquanto vocês, empresários, não perceberem que vocês têm que colocar a mão no bolso e financiar movimentos como a Cons, não somente a Cons, mas como a Cons, que defendam os seus interesses, como os grandes empresários financiam as ONGs deles, então eu acho que até pouco. Porque vocês ainda não sentiram na pele o que devia sentir. Para vocês financiar esse tipo de projeto. Financiar a Cons, financiar o bloco. Né? Tem que ter esse tipo de coisa. As pessoas que querem um país decente, que querem um país próspero, né? que gere riquezas, tem que apoiar os conservadores. Tem que apoiar o liberalismo econômico. Né? Eu acho que não, eu também muitas vezes não entendo essa postura. Assim, parece que o problema não é com eles, né? Estão bem, então... Mas assim, Breno, aproveitando tudo que você falou, eu achei muito interessante essa manifestação que vocês fizeram em frente à Embaixada da Nicarágua, por ocasião da morte brasileira, né? Sim. Realmente na Nicarágua lá o negócio está feio. É exatamente o que eles querem fazer aqui no Brasil, né? Exatamente. Só que não conseguiram. Mas se você, internauta, se você não compartilhar esse vídeo, se você não for para a rua pedir voto para o Bolsonaro, e aqui em Brasília especificamente falando, pedir voto para o general Paulo Chagas, para o governo do Distrito Federal, para a gente mostrar que a direita está viva, está presente, e junto com associações como a CONS, o Bloco Movimento Brasil, e outros, né, como até o Movimento Rô Brasil, lá da minha amiga, né, RAI, enfim, movimentos que são do povo, né, que nasceram no povo e estão preocupados com os nossos filhos e netos, e não com interesses pessoais, né, momentâneos. Né?
Então eu queria aproveitar essa abordagem que você deu da Nicarágua e perguntar quais são os projetos da ACONS no presente. A ACONS, ela não tem muito esse perfil de rua, né? Não que isso seja impossível, mas essa foi a nossa primeira manifestação, foi uma coisa bem tímida, inclusive, porque foi de última hora, a gente percebeu a necessidade de que nós temos que marcar presença nesse tipo de situação, ou seja, nós temos que... A gente defende os nossos valores, a gente está fazendo o quê? A gente vai se posicionar contra isso ou não, né? Inclusive depois eu fiz uma live no meu canal, que eu no canal são dois canais. Tem o canal da ACONS, né? A ACONS, que você pode procurar a Associação Nacional dos Conservadores, e pode procurar também o CFC, ou Curso de Formação Conservadora do Vale São Francisco, que foi o Fred que começou esse projeto, e hoje a gente faz algumas aulas lá, né? De vez em quando eu apareço lá também. Guerra Psicológica. Ah, sim, tem também o Seminário de Guerra Psicológica, o SGP, que ele acontece... Hoje não tem muito horário para acontecer, acontece direto, né? O Ricardo Costa está lá dando algumas instruções. Muito disso que estou falando aqui é fruto desse trabalho do Seminário de Guerra Psicológica. Este ano nós estamos realizando alguns seminários no Brasil inteiro, realizando seminários São Paulo, Bahia, vamos fazer no Rio de Janeiro, Goiânia, e vamos fazer um seminário aqui em Brasília também. Como está todo mundo na questão das eleições, a gente vai deixar para depois das eleições, que aí as coisas já apaziguou, né? Quem tinha que ganhar, ganhou. Quem não ganhou, mas lutou, a gente traz também para poder fazermos uma discussão. E vamos culminar esses seminários com um congresso em Salvador, vai ser no dia 27 de janeiro, né? O último final de semana de janeiro, para discutirmos um novo Brasil. 2019. Em 2019. Discutimos um novo Brasil, discutimos políticas para o Brasil. Vai ser um dia só? Vai ser só um dia, né? Bom. No dia 26 vai ser o nosso encontro de diretores, onde a gente sempre costuma fazer, uma vez por ano a gente se reúne. E no dia 27, um congresso para discutirmos políticas públicas, soluções para o Brasil, porque nós precisamos fazer isso, né? A esquerda sempre fez isso e por isso ela tem as soluções nas mãos para poder trabalhar. Então nós temos que discutir as soluções conservadoras, né? É isso que nós temos que fazer. Então tu já falou aí assim, os projetos para o presente e para o futuro, então. Não, o futuro tem mais, né? Então vai além. Vai além de 26 de janeiro? Vai além do dia 26. Dia 27 de janeiro tem o congresso, que todos estão convidados, eles serão abertos, vocês são convidados também, porque é importante que nós temos lideranças lá. Estaremos lá, se Deus quiser. No ano então de 2019, nós teremos outro congresso, esse congresso vai se repetir. 2020, outro congresso, todos no período de janeiro, apesar de que em 2020 vai ser aqui em Brasília, o congresso será em Brasília. Você falou que vai chamar as pessoas que não forem eleitas. E os que forem eleitos? Também, principalmente. Sim. Os que não foram eleitos e os que foram eleitos, né? Porque é muito importante. Eu pretendo estar nessa segunda. Todos eles são muito importantes. Porque não é porque não foi eleito que acabaram as 44044. O seu candidato a deputado distrital aqui em Brasília. Né? Muito bom. E esse fazer meu marketing, certo? Esse projeto é contínuo, porque a ACONS hoje ela já tem o núcleo jurídico dela, que discute questões jurídicas, soluções jurídicas. Dentre elas, a construção de uma nova Constituição, né? Soluções tributárias, a gente acabou de encontrar uma tributarista aí. Soluções da área de comunicação, saindo daqui eu tenho uma reunião. Os que estão assistindo, não pensem que vocês escaparam da reunião de comunicação, porque saindo daqui eu tenho reunião com o pessoal da comunicação, tá bom? Hoje ainda, né, tem reunião de comunicação. Vamos montar um núcleo educacional, ou seja, para discutir soluções educacionais. Um núcleo de saúde, soluções para a saúde. Tudo isso com processos seletivos. Hoje a ACONS conta com 155 associados no Brasil inteiro. Nós temos 20 diretores estaduais. E se você quiser se associar à ACONS, www.acons.org.br, tem lá o filiar-se, processo de filiação. Vamos disponibilizar cursos dentro da ACONS. É remunerado ou é gratuito? Tem que ser remunerado, porque temos uma contribuição dentro da associação. Não, a gente tem três valores, né? Eu não sei os valores de cabeça perfeito, mas um é R$127, se não estiver enganado, que você pode dividir em 12 vezes. Isso anual? É anual, então. É anual. Ou você pode pagar à vista, né? Você paga à vista 127, ou você divide em 12 vezes. Aí, R$10. Aproximadamente. Na verdade era R$10, mas como tem a taxa do PayPal, a gente colocou um pouquinho ali para poder incluir a taxa. Depois vem 200 e alguma coisa, que seria os R$20. Depois 340, 220 e 340. São valores bem modestos, né? 10, 20, mais ou menos, né? 10, 20, R$30 por custos, vamos ter cursos dentro da associação. O Fred está preparando aí uma análise política das eleições, uma retrospectiva política
de cada uma das eleições, onde ele vai colocar, estamos dando nome a este curso de Os Porões do Poder, ou seja, como é que foram as coligações, quem era quem, ele vai mostrar cada um deles, e ele é especialista na área, ele é fera nisso. Eu vou fazer um curso que vai ser a arte da guerra política aplicada, a arte da guerra aplicada à política, que eu vou pegar os princípios de Sun Tzu e destrinchar eles, incluindo as agendas, não somente aquilo que são o processo eleitoral. E tem mais uns 2, 3 cursos aí que já estão saindo também. Ano que vem vamos fazer um curso não, esse vai ser de público acesso, que é o resgate das culturas fundantes do povo brasileiro, onde nós vamos pegar as culturas, o que é a cultura de São Paulo, porque isso é conservadorismo. O conservadorismo é isso. Né? O conservadorismo não é você ficar discutindo doutrina conservadora com gravatinha borboleta num canto. Não, o conservadorismo, como eu falei, é muito mais você sentar e conversar com as pessoas e tomar cerveja. Você vai discutir então quais são as culturas fundantes do Espírito Santo, as lendas do Espírito Santo, São Paulo, do Norte, né? o Boto, né? o Curupi, ou seja, pegar essa cultura, porque isso é o conservadorismo. A gente vai ter uma série... Vamos tirar isso das mãos da esquerda. E vamos trazer de volta para... Se apropriou, né, equivocadamente. Sim, vamos trazer para o eixo de normalidade, de ordem da sociedade. E vamos trazer o vermelho de volta, né? Podemos. Vamos trazer as estrelas. Eu gostei do símbolo da... na hora eu não comentei contigo, mas eu gostei do símbolo de vocês, também tem estrelas. Tem estrela. A estrela não é do PT não, gente. Vamos pegar esse vermelho de volta, vamos pegar essas estrelas de volta, né? E vamos libertar o nosso povo. Como disse o Bolsonaro no debate, né, ele tirou 2 canetas do bolso, azul e vermelha. São as cores do Exército Brasileiro que nasceram muito antes do PT. Muito antes. A gente tem que trazer isso de volta. As pessoas dizem, a estrela é coisa do PT. Já falaram isso da Cons, inclusive. A estrela é coisa do PT, meu filho, olha, a estrela é o símbolo celeste. Podia dar uma aula de simbolismo com relação a isso, porque... Tá na bandeira do Brasil, pô! É um símbolo que representa o símbolo celeste que representa os poderes celestes, ou seja, o algo que está além, a metafísica, né? O poder divino, né? É isso que representa. Então quando você traz esse símbolo, né? O que é... Até explicando um pouquinho rápido, a gente já está com o tempo um pouco avançado. Nós temos duas... A coroa, né? Que se representa aqui, a coroa romana, ou seja, são as vitórias romanas, porque o Brasil, ele é fruto latino, ele é fruto dessa herança latina que compôs toda a Península Ibérica e vem do Império Romano, ou seja, os guerreiros romanos, o centurião romano, né? E construiu então toda a Península Ibérica. Depois então você tem o Cruzeiro do Sul, porque foi graças ao Cruzeiro do Sul que norteou as caravelas a chegarem ao Hemisfério Sul, que é símbolo inclusive do próprio Hemisfério Sul, e que também é símbolo do nosso próprio exército. E por fim, então, você tem o C latino. Este C é o C do conservadorismo, naturalmente, né? Ótimo. Isso é o símbolo da conta. Não tem nada a ver com satanismo. Uma vez a mulher falou que era coisa de satanista. A estrela de 5 pontos não tem nada a ver, meu filho. Deve ser esquerdista. Não, deve ser petista. O povo fica neurotizando as coisas. Mas, Breno, em outubro vão ter as eleições, né? Sim. Se Deus quiser, vamos eleger aí Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Sim. Se Deus quiser, vamos eleger o nosso general Paulo Chagas, governador do Distrito Federal. Sim. Vamos eleger aí deputados federais. Uma bancada grande de conservadores. Nós temos aí candidatos maravilhosos para deputado federal, né? Aqui por Brasília. Temos a Bia Kiss, que é uma defensora do conservadorismo também, do liberalismo econômico. É uma pessoa que atuou muito aí na luta, né, pela escola sem partido, na luta contra o aborto. Então é uma pessoa que eu respeito muito. Temos também aí o Carlos Zarouki, temos Paulo Fernando, temos o Carlos Zarouki, né, que é um policial federal. Pública, né? Temos aqui, morador aqui de Águas Claras, o Adalberto Imbrósio, ele é um auditor da Receita aqui do Distrito Federal, pessoa maravilhosa, um grande amigo. Boas ideias para imposto, né? Major Emílio Kerber, Major Emílio da Força Aérea Brasileira, está vindo também para deputado federal. Companheiro de ar. Né? Eu estou me propondo aí a concorrer também ao cargo, né, de deputado distrital, para realmente a gente dar um jeito. Número? 44044. Depois vou botar meu jingle aí, tá bacana meu jingle. Vou publicar no blog também. Espero que vocês gostem. Bem, gente, então a lição tá aí. Como é que a CONS vai se posicionar? Hoje, os diretores estaduais eles estão livres para apoiar os seus candidatos. O Espírito Santo está forte nisso, né? Nós aqui, nós estamos fracos com relação a isso. Por quê? O Distrito Federal, hoje sou eu que faço tudo ao mesmo tempo. E como a gente tem alguns candidatos que a gente se aproximou, depois se distanciou,
mas a gente liberou todos os diretores estaduais para vocês apoiem os diretores estaduais, os seus candidatos, e mantenham-se próximos da ele, porque futuramente nós vamos precisar disso para catapultar as eleições futuras. Esse é o posicionamento da ACONS oficial, ou seja, se aproximem dos candidatos, aqueles que vocês veem que têm o perfil conservador, como é o caso do Winston, por exemplo. Né? Nós não nos conhecemos antes, a gente poderia ter feito uma parceria antes, mas estava tudo muito fraco naquela época em termos de ACONS, muito insólido. Né? Agora que a coisa está realmente se modelando. Né? E aí a gente vai então apoiar esses candidatos, que são candidatos conservadores com perfil conservador em todo o Brasil, e depois catapultar essas eleições para eleições futuras. Este é o comando. E só pegando uma brecha, avaliado aí. Quando a gente fala até de ACONS, abrir isso aí dizendo que eu sou o superintendente, de fato sou o superintendente, é porque isso aqui é uma organização. Quando a pessoa entra num grupo de WhatsApp da ACONS, ela não está entrando num grupo de WhatsApp que ela faz uma birrinha lá e sai a qualquer preço. A coisa não funciona assim. Tem uma hierarquia a ser respeitada dentro dessa organização. Então, quando eu estou falando desse posicionamento, esse é o posicionamento do nosso conselho de administração, da nossa diretoria executiva e de todo o colegiado de diretores. Nós não estamos aqui simplesmente porque o Breno quer isso, como alguns movimentos falam, o Breno quer isso. Não, não, isso é um consenso de uma organização que está atuando. Já foi discutido. Foi discutido e que tem um planejamento estratégico. Decidiu por isso. E se decidiu dessa forma. Parabéns, Breno, parabéns. Estamos juntos nisso aí, nesse projeto, que eu acho que é a gente se associando, se ligando, um fortalecendo o outro, né? A gente vai conseguir que o conservadorismo avance no Brasil e no mundo, né? Tem um surgindo agora também, esse Brasil Paralelo, por exemplo, faz um trabalho de resgate aí, pô, bem interessante, muito né? Bom, é um trabalho muito bom, né? Que está fazendo. Consegue patrocínio. Sim. Não consegue descontar também. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa, faltam apenas 2 minutos. Eu queria só lembrar a todos, né, que na próxima quinta-feira vamos estar de novo aqui, amigos do Winston ao vivo, sempre às 19 horas, vai ser no dia 30 de agosto, a próxima quinta-feira. Então, não percam o programa, vamos ter aqui um entrevistado que vocês realmente vão gostar muito, né? E, Breno, eu queria então que você desse as suas considerações finais. Eu queria agradecer, antes de mais nada, né, a oportunidade de estar aqui, Thaisinha, que está nos assistindo. Melhoras para sua mãe, Thaís. Thaís está lá no Rio de Janeiro. Melhoras para sua mãe, aí estamos aí com o coração na sua mãe. Agradecer o Fred, que está na Bahia, agradecer também o Ricardo Costa, do seminário. Ele está um pouco distante, aconteceu alguma falha na comunicação que a gente está tendo com o Ricardo nesses últimos dias, né? O Fred não tem conseguido se comunicar com ele, a gente não sabe bem o que está acontecendo. Agradecer também todo o corpo da ACONS, os diretores, né, da ACONS, não vou falar o nome aqui porque eu posso correr o risco de faltar com algum, né? E convidar para vocês a estarem presentes no seminário da ACONS, que será em novembro, a gente não tem uma data ainda. Vamos divulgar. Aqui em Brasília? Vai ser aqui em Brasília o seminário, porque o seminário é a semente, né? Não é à toa que tem esse nome, é uma semente para o Congresso. Então a gente vai semear as ideias, o que vai ser discutido no Congresso vai ser ali o start inicial, a gente falando aquilo que é o perfil da ACONS, o que é a ACONS, já fazendo algumas palestras segundo aquilo que será o viés do Congresso, né? E convidar todo mundo também para o Congresso, que será dia 27 de janeiro em Salvador. E por que Salvador? Tem que dizer isso também. Deus me permitir, estiver vivo até lá, estarei nos dois. Porque, e eleito. Melhor ainda. Por que Salvador? Porque Salvador é a terra primeira. A ACONS ela tem sempre essa tradição de falar acerca daquilo que são os valores. Então a gente tem que dar a vênia à terra primeira, que foi Salvador, a primeira capital. Depois o Congresso volta para Brasília, como eu falei, e depois vai para o Rio de Janeiro em 2020. 2020 o Congresso será no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é a segunda capital. E a gente tem sempre que bater nessas teclas de ver estes marcos históricos. Esse simbolismo ele é importante, a gente tem que respeitar. Enfim, obrigado a todos, obrigado a quem está nos assistindo, ao nosso público, obrigado ao Bloco aí, fazemos essa parceria, obrigado ao Winston, obrigado. Portal, eu sabia que era com P, eu lembro, eu marco o nome. Marcos, né? Portal. Conheço o Marcos Portal há quantos anos? Desde 80. 38 anos. 38 anos. Então chama ele de Portal, mas a maioria chama de Marcos, né? A Força Armada é Portal. Quem civil é Marcos, é verdade. Marcos Portal. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Portal, considerações finais? Vou agradecer ao Breno, que realmente foi bem, para mim, especificamente, bem esclarecedor, aprendi bastante coisa. E a gente repara o seguinte, que você, com certeza, será convidado outras vezes. Porque tem muito tema que passou muito rápido aqui. Cada agenda dessa, para desenvolver aqui aborto, agenda homossexual, agenda queer, agenda
Tem Pet. várias agendas, pet, então Podemos a gente pode de cada um dar uma repente aula aprofundar cada vez já estar numa área dessa. Sim. Pô, será bem-vindo Será- aí. Já Será um sabe o prazer, caminho, será um né? prazer. Será um Então, prazer. pessoal, uma boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira, 30 de agosto, às 19 horas, com o programa Amigos do Winston ao vivo. Até lá. Tchau. Tchau.